Eu sou o aluno José Antônio que vou dar início à nossa videoaula sobre funções trigonométricas, fórmulas de adição. Primeira questão. Se alfa mais beta mais gama é igual a π sobre 2, que alfa tangente de alfa vezes tangente de beta mais tangente de alfa vezes tangente de gama mais tangente de gama vezes tangente de gama é igual a 1. Resolução. Vamos à resolução. De alfa mais beta mais gama, que é igual a π sobre 2, vem que alfa mais beta é igual a π sobre 2 menos gama. Aplicando a função tangente aos dois membros, temos que no segundo membro não podemos usar a fórmula da tangente da diferença, pois π sobre 2 não pertence à diferença da tangente, e sim à soma, pois a tangente de alfa mais beta é igual a tangente de π sobre 2 menos gama. Usando a fórmula, tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, que é igual ao seno de π sobre 2 menos gama, sobre cosseno de π sobre 2 menos gama, que é igual cosseno de gama sobre seno de gama. Implica que tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta é igual a 1 sobre tangente de gama. Vamos multiplicar o numerador pelo denominador. Tangente de alfa mais tangente de beta vezes tangente de gama. Então, ficou tangente de alfa mais tangente de beta vezes tangente de gama, que é igual a 1 vezes tangente de 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, que é igual a 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Implica que tangente de alfa vezes tangente de gama mais tangente de beta vezes tangente de gama. Agora pegar o que está no segundo mesmo, passar o primeiro, tá, menos tangente de gama, ficou mais tangente de gama vezes tangente de beta igual a 1. Portanto, provamos que, agora aplicando a propriedade distributiva, tangente de alfa vezes tangente de beta mais tangente de beta mais tangente de alfa vezes tangente de gama mais tangente de beta vezes tangente de gama é igual a 1. Segunda questão. Usando a fórmula da adição, calcule o seno de 75 graus. Para calcular o seno de 75 graus, temos que o seno de alfa mais beta é igual ao seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Seno de 75 graus. Para calcular o seno de 75 graus, usamos duas medidas conhecidas. Seno de 75 graus é igual a 30 graus mais 45 graus. Logo, seno de 75 graus é igual ao seno de 30 graus mais 45 graus. Usando a fórmula, seno de alfa mais beta, que é igual a 75 graus, o seno de alfa, que é igual
a 30 graus, vezes o cosseno de beta, que é igual a 45, mais o seno de beta, que é 45, vezes o cosseno de alfa, que é 30. Então, o seno de 75 graus é igual ao seno de 30 graus, vezes o cosseno de 45, mais o seno de 45, vezes o cosseno de 30. Substituindo os valores aqui, seno de 75 é igual, o seno de 30 graus é meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 75 graus é igual a meio vezes raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui fazemos a multiplicação. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Portanto, o seno de 75 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Eu sou o Washington Lima e vou dar continuidade à nossa videoaula sobre funções trigonométricas envolvendo fórmulas de adição. Veja que aqui nós temos essa terceira questão que diz que dado o seno de x igual a 1/3 e x pertence ao segundo quadrante, nós vamos calcular o cosseno de 2x. E vamos usar o cosseno, ou seja, a fórmula do cosseno do arco duplo, que diz que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Bom, resolvendo aqui agora, nós temos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substituindo aqui na fórmula, seno ao quadrado de x, e o seno aqui de x é igual a 1/3, vai ficar 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Resolvendo essa potência aqui, 1/3 ao quadrado, nós vamos obter 1/9 mais o cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 1. Agora, ponhando em evidência o cosseno ao quadrado de x, vai ficar igual a 1, passando aqui o sinal da igualdade, 1 menos 1/9, que resolvendo aqui essa fração, nós vamos obter o cosseno ao quadrado de x igual a 8/9. Como o seno ao quadrado de x agora é 1/3 ao quadrado, que é igual a 1/9, então nós temos que o cosseno de 2x é igual a 8/9 menos 1/9, que resolvendo aqui essa fração, nós vamos obter que o cosseno de 2x é igual a 7/9. Agora nós vamos para a quarta questão, onde diz que simplifique a expressão y igual a seno de π mais x mais o cosseno de π sobre 2 mais x, que é aplicando as fórmulas do seno e cosseno da soma. Aqui nós temos a fórmula do seno, que é seno de alfa mais beta, que é igual ao seno de alfa vezes o cosseno de beta, mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. E temos também a fórmula aqui do cosseno, que é alfa mais beta, que é igual ao cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos o seno de alfa
vezes o cosseno de beta. Bem, começando a nossa resolução, nós temos que o seno, né, de π mais x é igual, né, jogando aqui na fórmula, né, o seno de π vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de π. E isso vai implicar, né, que o seno de π mais x é igual a zero. Zero aqui é o seno de π, que é igual a zero, vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de π, que equivale a menos 1. Aqui, o seno, né, de π mais x, né, que vai ser igual a menos o seno de x. Né, resolvendo aqui, né, 0 vezes o cosseno de x mais o seno de x menos 1, né, que nós vamos obter aqui menos o seno de x, fazendo essa soma aqui. Agora vamos resolver agora essa outra parte, né, utilizando a fórmula do cosseno de alfa mais beta, né, essa fórmula. O cosseno de π sobre 2 mais x, né, que é igual, substituindo aqui na fórmula, que é o cosseno de alfa aqui, que vai ser o cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de x menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de x, que vai ser o cosseno de π sobre 2 mais x vai ser igual a zero, ou seja, o cosseno de π sobre 2, que equivale a zero, vezes o cosseno de x menos 1, que é o valor do seno de π sobre 2, vezes o seno de x. Resolvendo aqui agora, fica aqui o cosseno de π sobre 2 mais x é igual a menos o seno de x. Logo, nós temos que y é igual ao seno de π mais x, mais o cosseno de π sobre 2 mais x. Como y é igual a menos o seno de x, menos o seno de x, né, que foram os resultados que nós obtemos aqui, resolvendo o seno e o cosseno, né, de x, y vai ser igual a menos 2 seno de x. Né, fazendo aqui agora essa soma, menos seno de x, menos seno de x, que é igual a menos 2x, ou a menos 2 seno de x. Então, esse é o valor de y. Já nessa quinta questão, nós temos que, sendo a tangente de alfa igual a 1/3, calcule a tangente de 2a e a tangente de 4a. Só que para resolver esse problema, nós vamos usar essa outra fórmula aqui, que é a fórmula da tangente, do arco duplo, né? Que diz que a tangente de 2α é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Agora, substituindo aqui agora esses valores na fórmula, vai ficar 2, né, vezes a tangente aqui de alfa, que é igual a 1/3, sobre 1 menos a tangente ao quadrado, que vai de alfa, né, como o valor de alfa aqui é 1/3, vai ficar 1/3 ao quadrado. Agora, primeiramente, como nós temos aqui uma divisão de fração, nós vamos resolver aqui essa fração,
do numerador e depois aqui do denominador. Como aqui, né, resolvendo aqui essa fração aqui no numerador, nós temos que 2 vezes 1/3 vai ser igual a 2/3. E aqui embaixo, como nós temos 1/3 ao quadrado, né, que vai ser igual a 1/9, né, resolvendo essa outra fração aqui, 1 menos 1/9, que vamos obter 8/9. Como aqui eu já disse que aqui nós temos uma divisão de fração, né, onde aqui a regra diz que a gente conserva a primeira fração e inverte a segunda, né? E nós vamos obter aqui 2/3 sobre 8/9, nós vamos obter 3/4. Então a tangente de 2A vai ser igual a 3/4. Bem, como aqui agora diz que é a tangente de 4α, então nós vamos resolver agora a tangente de 4α. Então nós vamos utilizar a mesma fórmula, a fórmula da tangente do arco duplo. Então, substituindo aqui agora na fórmula, nós temos que 2 vezes 3/4, né, que é o valor de 2α, né, que foi 3/4, sobre 1 menos 3/4 ao quadrado. Resolvendo aqui, novamente, né, essa fração aqui do numerador, nós vamos obter 3/2. E resolvendo aqui agora, né, 1 menos 3/4 ao quadrado, nós vamos obter 7/16. Como aqui eu já disse, nós temos aqui também uma divisão de fração, né? Resolvendo essa divisão de fração aqui, nós vamos obter 24 sobre 7. Então a tangente de 4α é igual a 24 sobre 7. Espero que vocês tenham gostado, né, ou seja, entendido o pouco que nós quisemos passar. E aqui fica o final da nossa videoaula.